Saudação YouTube, saudação a todos. Então, pessoal, vai lá para o mês de abril por aí, vai ter muita polêmica, muito brabá, na verdade, sobre o adiantamento do 13º salário aposentados e pensionista, né? Pelo que eu tô vendo, esse ano não vai mais ter antecipação em maio e junho. Primeiro 50% em maio e mais 50% no mês 6, mês 5 e mês 6. Não vai. Aí o que vai acontecer? Vai voltar para o que era antigamente. Vamos entender aqui, ó. Antecipação do 13º salário para 2023. Nos últimos 3 anos, sabemos que o 13º do INSS foi antecipado da seguinte forma: 50% em abril, que não existe abril, é em maio, que o mês de abril você recebe em maio, e os outros 50% em junho, não foi junho, é julho, mas foi antecipado, em razão da pandemia causada do Covid-19. Isso não foi restabelecido apenas como objetivo de acelerar a economia, mas também por conta dos possíveis gastos e beneficiários do INSS poderiam ter naquele momento difícil. Foi antecipado por conta do Covid. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, neste ano de 2023, contudo, não há expectativas do 13º salário e beneficiário seja antecipado. Por quê? Isso porque, felizmente, a pandemia está bem mais controlada do que nos anos anteriores. Vamos ver a lógica. Portanto, tudo indica que o 13º vai ser pago nos moldes antigos. Todo mundo sabe, setembro e final do ano dezembro. Primeira parcela em setembro, que não existe agosto, é setembro. Não existe novembro para a segunda parcela, na verdade é dezembro. Então será assim, ó, nos moldes antigos. Então tem aqui, ó, a tabela do 13º salário para quem ganha até o salário mínimo. Não precisa ver tabela agora que está muito longe, mas vai ser, ó, 1 de agosto a 8 de setembro. 1 de agosto, você não recebe no dia 1 de agosto. Alguns podem receber, mas é em setembro. Praticamente é setembro e dezembro. Aí muita gente que sabe que o salário, que o 10º não é em maio e junho, não é, nunca foi 13º para aposentado. Sempre foi setembro e dezembro, sempre. Por conta da doença, o governo antecipou, beleza. Aí se o atual governo, né? O atual governo voltar para o moldes antigo, pessoas que sabem que está certo vão dizer: é porque o governo não presta, isso e aquilo. Isso vai ter muito o que falar ainda. Mas todo mundo sabe que sempre foi pago em setembro e dezembro o 13º salário de aposentado e pensionista. Então, se voltar para o moldes antigo, não está prejudicando ninguém. Pelo contrário, está até ajudando. Porque se o aposentado recebeu no ano passado, 2022, o aposentado recebeu o 10º em maio e junho. Beleza, recebeu. Vai gastar. Chega fim do ano, que é de setembro para dezembro, os aposentados não têm mais um centavo desse 10º. A maioria não. Então, se voltar para um moldes antigo, o governo não está fazendo nada de errado, nem prejudicando ninguém. Foi antecipado por causa da doença. A doença parou. Tanto parou que já tem gente aí indo para balada, tem gente lotando o show, né? Vai ter carnaval, então não há necessidade de manter o 10º, que foi antecipado por conta da pandemia. Não tem por que manter em maio e junho. Não tem.
O tempo correto é setembro para dezembro. Aí, mas muita gente que ao ver mudança não vai ser nem os aposentados, vai ser pessoas que nem aposentado é, para criticar o governo ou o INSS, vão dizer que o governo está prejudicando os aposentados. Não, sempre foi em setembro e dezembro, sempre foi no fim do ano. Sempre foi. Já o aumento de salário sempre foi no dia 1 de maio. Para quem tem dúvida, isso tudo deveria voltar ao normal. O aumento do salário está sendo em fevereiro, eles de janeiro de cada ano, mas vocês recebem no mês 2. Então, sempre foi em maio que aumentou o salário mínimo, sempre, no Dia do Trabalhador. Se voltar para maio, vão dizer que o governo não presta. O 13º sempre foi no fim do ano, não foi no meio do ano. Se voltar para o moldes antigo, vão culpar o governo. Não tem que culpar nada, pessoal. Vocês têm que... Pessoas que sabem que está certo vão criticar porque são... Sei lá o que são. Vão criticar. Na minha opinião, sempre foi nessa data aqui, ó. Agosto, setembro, a primeira parcela. A segunda, novembro e dezembro. Sempre foi assim. Não vai ser prejudicial para os aposentados, pelo contrário, que no fim do ano os aposentados vão ter um dinheirinho. Quando recebe no meio do ano, no fim do ano os aposentados não tem nada. Então, se voltar para o moldes antigo, está ótimo, porque sempre foi assim. Aí não adianta você dizer, que o governo, seu governo, que o povo fica fazendo piada, né? Seu governo botou o 10 para o fim do ano, o 13º para o fim do ano para aposentado. Faz o L. Gente, sempre foi assim. Se o governo fosse o Jair, que eu não tenho nada contra nem a favor, se o governo fosse o Jair, um dia ele teria que voltar o salário para setembro e dezembro, o 10º. Para setembro e dezembro, ia ter que voltar ao normal. Isto é o normal. Se fosse o Jair, o aumento de salário mínimo iria ter que voltar para o dia 1 de maio, porque é o normal. Foi a primeira lei criada sobre salário mínimo, 1 de maio, o aumento. A lei criada sobre aposentadoria de 13º para aposentado sempre foi no fim do ano. Então não adianta criticar, gente. Se voltar para o modus antigo, tem que aceitar e aceitar de boa vontade, porque sempre foi o certo. Não importa se é o presidente Lula ou o presidente Jair. Qualquer um que tivesse no poder iria voltar para os modos normal. É isso que vocês têm que entender. Então, para resumir, não se assustem se sair o 10º para aposentado só em setembro para dezembro. É o normal. É o normal. Aí o brasileiro é o seguinte, recebe um favor, porque anteciparam o 10º, não foi que mudou a data de pagamento, anteciparam, tem um nome, antecipação, por causa da doença. Aí o brasileiro se acostuma e acha que agora isso vai ser para sempre. Não, gente, foi antecipação, presta atenção. Vai voltar ao normal, hein? Um dia ia ter que voltar ao normal. Eu para um cabo que não sou muito estudado, eu entendo. Mas tem gente que não vai entender, acha que é errado, mas não, é o certo. Então, 13º, pelo que eu estou vendo, que até o momento, 13º para o INSS, do INSS para aposentado, voltará para os moldes antigos, que é setembro até dezembro. Então, não é nada de errado, é o cumprimento da lei que sempre existiu, sempre foi assim, só teve uma antecipação. Não estranhe, gente. Aprenda a entender as coisas. Tanta gente aí metida a esperto, metida a estudado, e eu sou um burro. Tanta gente metida a estudado, só para ter o que falar, vai criticar, dizer que o governo está prejudicando os aposentados. Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Vai ser melhor, que você vai ter dinheiro no fim do ano. Não vai receber no meio do ano e no fim do ano não ter 10º. É muito ruim. Fim do ano o aposentado, eita, não tenho mais 10º. Já recebi, já gastei. Deixa eu voltar para o modo normal e aceite que não acostumaram a receber antecipado.
vão acostumar a receber na data certa, nos meses corretos. Valeu? Então é isso, só em dezembro e em setembro, setembro e dezembro. Então não se assuste não, não é maldade de governo nem de INSS. É o certo que sempre foi assim. Valeu? 13º não vai ser antecipado até o momento. Fico por aqui. Se entenderam, deixa um like, se inscreva no canal.